Mas então já passam 7 minutos da hora e eu vou apresentar então o nosso orador de hoje, que pela primeira vez é um orador da casa, o Dr. Fernando Taveira da Fonseca. É professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde foi membro do Conselho Diretivo e da Assembleia de Representantes. Foi diretor do Instituto de História Económica e Social e depois diretor do Departamento de História, Arqueologia e Artes. Faz parte do Centro de História da Sociedade e da Cultura, da Associação Portuguesa de História Económica e Social e também da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. E é desde 2019 académico de mérito da Academia Portuguesa da História. Isso só soube hoje, não sabíamos. Muitos parabéns. Foi também membro da Comissão Científica da candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial da Unesco, o que já comprova o reconhecimento público do seu domínio sobre este património material e imaterial. Os interesses de investigação do Sr. Dr. Taveira centram-se na época moderna e, em grande parte, na história das universidades e na história da educação. Vou só referir algumas publicações. Por exemplo, O Poder Local em Tempo de Globalização, livro de 2005. Mais recentemente, com a doutora Ana Cristina Araújo, coordenou um livro sobre a Universidade Pombalina, Ciência, Território e Coleções Científicas. Colaborou também num livro publicado no âmbito dos 500 anos da Biblioteca da Universidade de Coimbra, com estudos sobre a origem da biblioteca, onde escreve vários textos, incluindo o prefácio, e é um dos autores do livro A Imprensa da Universidade de Coimbra, uma história dentro da história. Mas eu daria mais realce à sua tese de doutoramento de 1992, a Universidade de Coimbra, 1700 a 1771, Estudo Social e Económico. Está no top 10 do nosso estudo geral, isto é, das publicações mais visualizadas no repositório científico da Universidade de Coimbra. Mais diretamente ligado ao tema que lhe pedimos hoje que tratasse, escreveu de facto diversos capítulos para a história da Universidade em Portugal. Em Salamanca publicou um estudo sobre os estatutos da Universidade de Coimbra de 1597. Em Lovaina publicou um estudo sobre Coimbra Antiga, a cidade e a universidade. E dois estudos fundamentais para quem quiser fazer investigação sobre as universidades em Portugal. A Universidade de Évora, História e Historiografia, e Fontes documentais para a história das universidades portuguesas na época moderna. São dois estudos fundamentais para quem quiser prosseguir nesta investigação. Fazer a história da universidade é uma matéria complexa, todas serão certamente, mas fazer uma história de uma universidade implica fazer simultaneamente uma história institucional, social, cultural, intelectual, isto é, implica saber fazer a história do ensino, da duração dos cursos, as classificações, uma caracterização da população estudantil. Estou a falar de conteúdos que o Dr. Taveira conhece como a palma da sua mão. Caracterizar a população estudantil, a sua origem geográfica, as suas origens familiares, estudar a carreira dos docentes, as suas remunerações, a administração da universidade, as receitas e as despesas, as relações com o poder. De tudo isso, o Dr. Taveira tem um conhecimento muito familiar e é por isso que é certamente a pessoa mais qualificada para falar do tema que hoje lhe pedimos que falasse, que é um tema complexo. Ele próprio me disse hoje de manhã, eu não sabia onde me estava a meter. É um tema complexo. Mas os estudos do Dr. Taveira, como dizíamos na sessão anterior, são sempre estudos muito suportados por documentação.
e é por isso que os seus estudos são fundamentais. É fundamental visitá-los para fazer qualquer investigação que se preze neste domínio. É por isso que lhe pedimos então que esclarecesse um aspecto da história dos jesuítas em Coimbra que é uma incógnita para muitos de nós, que é o facto de haver 2 colégios, e perguntámos-lhe então 2 escolas, 2 colégios ou uma só escola? É sobre isso que o Dr. Taveira nos vai falar. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigada. Muito boa tarde. Está sem som. Estou sem som? Está com som, só que se ouve muito pouco, mas está com som. Deixa-me ver. No Macintosh, não. Mas aqui sim. Ver se eu consigo. Já está. Já o ouvimos. Pronto, então. Já se ouve melhor assim? Já se ouve melhor. Sr. Doutor, permita-me só dar a seguinte mensagem. Tal como tem sido habitual, quem quiser deixar as questões nas mensagens, no chamado bate-papo, depois podemos recolhê-las no final. Ou então usar da palavra, se tivermos tempo, haverá sempre ocasião para fazermos perguntas no final. Muito obrigada. Então, mais uma vez, saúdo todos, saúdo especialmente a doutora Margarida e agradecendo o ter-me convidado para esta aventura. Conforme lhe dizia esta manhã, não sabia no que me metia, mas obrigou-me a muitas leituras, obrigou-me a estar atento, e isto para já é um benefício para mim e espero que possa ser também um contributo para este seminário. Muito obrigado por esta oportunidade. Queria saudar a todos, onde haverá naturalmente muita gente, enfim, que está mais dentro destes problemas até do que eu, mas de qualquer das formas, disse também esta manhã à doutora Margarida que iria tentar dar o meu recado. E é isso que vou começar por fazer. Antes de mais, queria chamar a atenção para os termos que são utilizados no título. Escola e colégio. Entendo aqui escola não como Santo Inácio entendia, como um conjunto de, enfim, mas como uma determinada orientação da aprendizagem. Podemos ver que nos jesuítas há uma aprendizagem interna, há uma aprendizagem para fora, ou há um Ministério do Ensino interno e um Ministério do Ensino para fora, e eu entenderia isto como uma escola. O colégio, a palavra colégio merece um pouco mais da nossa atenção. É um termo antigo, recobre uma pluralidade de instituições, recobre uma pluralidade de sentidos e, logicamente, vamos cingir-nos eventualmente e vamos cingir-nos fundamentalmente àquilo que nos interessa agora. Estamos a falar dos jesuítas e, naturalmente, falamos dos colégios jesuítas, falamos do domicílio dos jesuítas. De acordo com as constituições, os jesuítas têm 2 tipos de domicílios. As casas professas, que são onde estão os jesuítas formados, exercendo o ministério sacerdotal de pregar, de administrar os sacramentos, de orientar espiritualmente. São casas de gente formada para o apostolado. E os colégios, inicialmente eram concebidos como casas de formação dos candidatos a jesuítas ou já de jovens jesuítas escolásticos, estudantes, que depois transitariam para as casas professas. Pode parecer uma distinção absolutamente anódina, mas o cerne desta distinção vem depois no modo de financiamento destas mesmas instituições. As casas professas deveriam viver apenas de esmolas.
os rendimentos fixos seriam apenas para os colégios e não poderiam os professos aproveitar-se dos rendimentos dos colégios para si próprios. Tinham que os gastar todos com os estudantes. Inicialmente, Inácio desejava que a maioria dos jesuítas vivesse nas casas professas. A realidade, por força das circunstâncias, viria a ser muito diferente. Fica claro que a fundação de colégios seminários, portanto, neste primeiro momento, colégios apenas para os candidatos ou para os jovens jesuítas, dependia da capacidade de convencer doadores a dotar essas instituições de rendimentos suficientes. Daí algumas tentativas de fundação que saíram frustradas pelos finais de 1544, em Paris, Louvain, Colónia, Valência. Aconteceu o contrário em Coimbra. Em Coimbra há um doador que, sensibilizado por aquilo que lhe diziam desta nova congregação recém-formada, mas ainda até nem oficialmente estabelecida, chamou, de facto, alguns dos seus membros para virem para Portugal com o intuito de os mandar para as missões do ultramar. Não falemos agora desta vinda ainda, vamos dar-nos conta da evolução um pouco desta duplo grupo de instituições. Em 1541, admite-se um novo desenvolvimento no que diz respeito ao financiamento. Ou seja, que o financiamento dos seminários, dos colégios seminários, poderia também incluir, para além daqueles que os dirigiam e que os serviam, também os professores nesses mesmos seminários. Em 1544 e 45, há negociações para a fundação de um colégio em Gandia, com Francisco de Borja, o futuro jesuíta também. Gandia não tem universidade. Se os colégios para os jovens jesuítas deviam ser fundados junto a universidades, para eles poderem depois assistir às aulas nas universidades, Gandia não tem universidade. Mais ou menos a 70 quilómetros ao sul de Valência, a universidade ficava muito longe. Francisco de Borja tem um problema grave, que é o problema da educação dos mouriscos, dos descendentes de muçulmanos, dos muçulmanos conversos, que a uma certa altura é importante para ele. E então foi nesta altura que ele negociou que, sim, financiaria um colégio de jesuítas, mas, naturalmente, que tivesse também estes outros alunos a quem os jesuítas educassem na fé cristã. Foi este, eventualmente, o motivo principal pelo qual o então Duque de Borja dotou o colégio. E assim, em 1546, vai haver aulas de filosofia em Gandia, com 13 jesuítas e 10 mouriscos. Uma bula papal concedeu a este colégio o estatuto de universidade. Tecnicamente, tinha sido dotado uma casa para os escolásticos jesuítas que davam aulas não só aos mesmos jesuítas, mas também aos externos. Outras tentativas deste género ficaram frustradas, por exemplo, em Paris, Dillingen ou Ingolstadt. O resultado foi diferente em Messina, onde as autoridades municipais prometeram financiamento através do padre Jerónimo Domenech. Em março de 1548, Inácio envia 5 padres professores e 5 escolásticos estudantes. Inácio disse-lhes que esperava que aquele colégio fosse mais importante para o serviço de Deus que qualquer outro ministério anterior.
o Colégio de Messina criou um modelo académico que foi copiado depois por toda a companhia. Havia, naturalmente, o problema grave de compaginar estas fundações com a bula que tinha criado a companhia em 1540, Regimine Militantis Ecclesiae, que a uma certa altura tinha estabelecido esta diferença entre as diversas fundações dos jesuítas. Neste momento, já ensinar era o novo ministério dos jesuítas. É a partir desta altura, a partir de 1548, que Inácio se dedica intensamente à redação das constituições da sociedade. É um corpo de normas em evolução, de que vai haver diversas versões, até à morte de Santo Inácio, até à morte de Inácio, que deixa as constituições ainda em aberto e que só serão homologadas na primeira Congregação Geral em 1558. Diversas versões que, de facto, depois, enfim, foram depois juntas numa edição crítica. Num texto dessas versões, o texto B, o autógrafo, porque tem algumas anotações do próprio Inácio, diz o seguinte: por motivos de caridade, aceitamos os colégios. O termo é aceitar, não é fundar, é mesmo aceitar. Aceitamos os colégios com aulas públicas neles para aperfeiçoamento do ensino e do modo de viver, não apenas para os nossos membros, não apenas para os nossos, mas especialmente para os que não pertencem à companhia. Neste momento há uma mudança importante, mas especialmente para os que não pertencem à companhia. Este mesmo motivo pode estender-se à aceitação e administração de universidades, de modo que o fruto que se obtém nos colégios seja difundido muito mais amplamente, por causa das disciplinas que se ensinam, o maior número de estudantes, os graus que se conferem. Surge assim, então, um terceiro tipo de colégios. Primeiro, colégio seminário, o segundo, colégio seminário com abertura aos externos, e este terceiro tipo de colégios, destinado sobretudo aos externos, mas também com um seminarium societatis a ele anexo. Em 1551 forma-se o Colégio Romano, que ainda é do segundo tipo, ou seja, seminarium com abertura aos externos. Inácio admitiu mesmo que as funções de uma casa professa fossem incluídas nos colégios e, ao mesmo tempo, que os escolásticos podiam ser enviados para os colégios não apenas para aprender, mas também para ajudar a ensinar e noutras tarefas, pelo menos com caráter subsidiário. Então, temos uma evolução importante que é interessante para nós conhecermos ao abordarmos o caso concreto de Coimbra. Após 1550, incentivou os superiores da Espanha, de Portugal, da Alemanha, para fundarem colégios como os de Messina ou de Roma. O modelo final de Inácio era assim: o ensino para estudantes externos, onde também nesses mesmos instituições seriam desempenhados os ministérios sacerdotais, e com alguns escolásticos jesuítas, onde também alguns escolásticos jesuítas seriam formados para o futuro trabalho apostólico. Portanto, há uma evolução interessante e seria, enfim, de alguma forma, a questão do financiamento, que irá pôr-se depois muito agudamente, sobretudo a partir de 1570, já depois da morte de Santo Inácio, a questão do financiamento não lhe causava neste momento qualquer perplexidade. Se legalmente as casas professas deveriam viver apenas de esmolas, logicamente que as circunstâncias aconselhavam a que se fosse modificando fossem modificando as próprias instituições. Faço aqui um pequeno parênteses apenas para dizer
que, à medida que ia preparando este meu recado que vos dou agora, me lembrei muitas vezes da metáfora de Bergson, que ao falar do impulso vital, do elan vital, que com a resistência da matéria vai criando as diversas realidades materiais e, naturalmente, dentro daquele seu evolucionismo espiritual, utiliza a metáfora da limalha de ferro. Imaginemos uma caixa cheia de limalha de ferro sobre a qual eu aplico a força da minha mão. Quando aplico a minha mão sobre a limalha de ferro, quando a retiro, fica moldada uma imagem da minha própria mão. Lembrou-me muitas vezes isto quando pensava numa ideia inicial de Inácio de Loyola, que depois se vai adaptando conforme as circunstâncias. E, naturalmente, aqui também no que diz respeito aos colégios. Quando Inácio morre em 1556, há 46 colégios, 19 em Itália, 18 em Espanha, 13 em Portugal e noutros locais outros 6, apenas 2 casas professas, uma em Roma, a outra em Lisboa, sim, e naturalmente 2 casas de provação, uma em Simancas e outra também em Coimbra. Coimbra está aqui como, digamos nós, como um primeiro exemplo do colégio, mas um colégio seminário. Não um colégio de outro género qualquer, mas como o primeiro colégio seminário. Padre Júlio Trigueiros faz uma síntese muito interessante da vinda dos jesuítas para Coimbra. Simão Rodrigues, 12 companheiros, enfim, um batedor inicial que foi Manuel Godinho, que veio ver a universidade como poderiam eles ser recebidos, que chegam a 13 de junho de 1542 a Coimbra. Tinham chegado em 1540 a Lisboa, enfim, entre a decisão dos primeiros padres de 1539 e a aprovação oficial em 1540, em setembro de 1540, tinham sido chamados para Lisboa e agora vêm para Coimbra. Era uma equipa internacional com 4 italianos, 2 franceses, 3 espanhóis, 3 portugueses. Portanto, era um grupo diverso de gente também já enviada de outros locais. Hospedando-se alguns dias em Santa Cruz, de Coimbra, e já iremos ver que Santa Cruz era, nessa altura, o epicentro de tudo aquilo da cultura coimbrã, vão depois instalar-se na parte alta da cidade. Dizia-se na Coraça dos Apóstolos e depois, quando começa a construção do Colégio de Jesus. Simplesmente é importante notar que o Colégio de Jesus vai absorver a primeira morada dos inacianos aqui em Coimbra. Portanto, quando é construído, a traça dele imediatamente vai absorver boa parte das casas que os jesuítas têm. Portanto, podemos dizer que fixam-se já no local onde irão ficar definitivamente. Alugam casas, primeiro alugam casas, depois compram casas, depois são-lhe oferecidas novas casas e, a um determinado momento, em 1543, já estão razoavelmente bem instalados. Entra para o noviciado um primeiro noviço, Melchior Nunes Barreto, e, logicamente, o colégio instala-se na parte alta da cidade. Não seria, portanto, mas as casas que tinha não seriam, enfim, suficientes, de modo que, em 1547, estando já alojados, começam a construção de um novo colégio, o Grande Colégio de Jesus, cuja construção começa em 1547. Não me vou alongar muito por aqui.
Não sei se poderei mostrar-vos depois rapidamente a evolução da construção desse colégio, não sei se tenho capacidade técnica para vos mostrar algumas imagens, mas não vou alongar muito aqui, só dar esta pincelada da chegada dos jesuítas a Coimbra. Quando os jesuítas chegam a Coimbra, as coisas estão em andamento. Coimbra não é, e aqui começo de alguma forma, enfim, a ser um pouco, talvez, iconoclasta, Coimbra não é o Colégio das Artes de 1548 e depois a decadência. Nesta altura, em 1542, a Universidade tinha vindo há alguns anos para a cidade de Coimbra, em 1537. Mas antes da Universidade ter vindo para Coimbra, havia já curso de artes em Santa Cruz, nos colégios de Santa Cruz, começando em 1535. Santa Cruz torna-se o epicentro daquilo que era a cultura coimbrã, sobretudo a partir de 1527. Mais uma vez, uma questão de financiamento, e às vezes isto poderá ser demasiado materialista, mas uma questão de financiamento vai determinar uma mudança substancial naquilo que é o panorama cultural da própria cidade. Em 1527, Dom João III vem a Coimbra e estabelece de alguma forma a reforma do Mosteiro de Santa Cruz. Observância religiosa, e observância religiosa dependendo muito do modelo de financiamento daquilo que era o convento de Santa Cruz. Não vou demorar muito sobre isto, mas há diferença entre o convento de Santa Cruz e o Priorado-Mor de Santa Cruz. O convento de Santa Cruz é uma instituição monástica que depende, em parte, do Priorado-Mor. Tem a sua mesa conventual, ou seja, tem os seus rendimentos, mas uma boa parte do rendimento é-lhe fornecido pelo Prior-Mor, 600 mil réis por ano. Esses 600 mil réis são distribuídos pelos cônegos regrantes e eles, cada um deles, administra os seus próprios rendimentos. Dom João III faz uma coisa muito interessante. Quem é Prior-Mor nessa altura? O seu irmão de 15 anos, Henrique, futuro Dom Henrique Cardeal, e faz um contrato com o Prior-Mor no sentido de largar parte dos rendimentos do Priorado-Mor para o convento de Santa Cruz. É uma porção, é uma parcela. O Priorado-Mor era, de facto, um benefício eclesiástico de extraordinário valor. Mais tarde, por volta de 1542, ele irá desanexar outra parte para dar à universidade, e outra parte irá servir para financiar a Diocese de Leiria, que ele vai entregar a Frei Brás de Braga, e outra parte para a Diocese de Porto Alegre. Portanto, havia muito para dar, e nesta altura dá ao convento. O convento inicia uma campanha de obras e começa uma reforma também de caráter cultural, criando colégios, chamando professores. Por volta de 1533 virá Vicente Fabrício, aquele que falava em grego aos seus alunos. Em 534 virá Afonso do Prado, estabelecem-se aulas de teologia no convento, aulas de artes, aulas de humanidades, e a partir de 1535 o curso de artes, o curso de 3 anos e meio de artes, começa regularmente em Santa Cruz. Em 537 vem a universidade. Em 1540, Dom Francisco de Mendanha, então prior do São Vicente de Fora, dá-nos conta de como era o clima que se vivia nesta altura em termos culturais. Fala de um grande largo, de um tabuleiro que existia em frente a Santa Cruz, ladrilhado de pedras quadradas, cercado de grades de ferro, sobre o qual estão fundadas as bases do soberbo portal da Majestade e torres da capela do dito mosteiro. Neste tabuleiro há grande concurso de estudantes que continuamente conferem entre si, uns em gramática,
outros em lógica, outros em retórica, outros em as artes liberais ou em a santa teologia, outros em a medicina da vida e saúde humana reparadora. E a todos é o próprio falar, salvo em língua romana ou grega, o que aos olhos dos caminhantes é um espetáculo de ver. Portanto, narra-nos aqui Dom Francisco de Mendanha um quadro que é muito verosímil, porque nessa altura estavam em Santa Cruz as faculdades de Teologia, Medicina, estavam as artes. E, portanto, nos dois colégios de Santa Cruz, que não são os tão conhecidos de São Miguel de Todos os Santos, mas o de Santo Agostinho e São João Batista, que estavam aos lados do colégio, que funcionavam como aulas de gerais, diz o mesmo cronista, são as aulas aos gerais deles 10, ladrilhados e forrados e providos de cadeiras muito artificiosas, e o que é mais, que em cada um destes gerais tem religiosos coros com grades de ferro, de onde ouvem todas as ciências, apartados dos seculares, mas não tão apartados os seculares deles, que não se possam aproveitar do honesto e santo exemplo da sua conversação. Um estudo misto dos cônegos grandes e dos externos, que inclui as faculdades que tinham vindo para Coimbra, excetuando o direito, que esse sim estava na Acrópole, no Palácio Real, e, logicamente, temos então aqui um clima cultural que Clenardo irá admirar grandemente. Portanto, antes do Colégio das Artes, há artes em Coimbra. No final desta nossa conversa, irei tentar pôr uma questão exatamente acerca de qual é a continuidade daquilo que se fazia agora, depois daquilo que se faz, irá fazer-se com os jesuítas quando eles ficarem com o Colégio das Artes. Qual o contributo, qual a especificidade que nós vamos encontrar naquilo que é o Colégio Conimbricense, o Colégio de Jesus de Coimbra. Temos que dar-nos conta que o Colégio de Jesus de Coimbra é mais um dos muitos colégios religiosos que nessa altura começam a formar à volta da universidade. É o primeiro da companhia, mas não é o primeiro. Enfim, começam também a formar, sobretudo na Rua da Sofia, começam a formar todo um conjunto de colégios, também eles subsidiados pelo rei. Tive a ocasião de estudar um pouco os colégios dos franciscanos, nomeadamente o primeiro colégio de São Boaventura, que está na Rua da Sofia, também ele amplamente financiado pelo rei e por pessoas reais, e começam-se a formar esses colégios. O Colégio de Jesus é um deles. Mas penso que será interessante tomar em consideração aquilo que terá sido o contributo específico do Colégio Conimbricense também naquilo que era o processo, então, de formação da própria companhia. Lembremos-nos que, de facto, só em 1548, eventualmente, Santo Inácio começa, enfim, sistematicamente a redigir as Constituições. Até aí valia a forma do Instituto, que tinha sido aprovada em 1540. E aqui em Coimbra vamos encontrar já um conjunto de normas que, a uma certa altura, vão ser também, de alguma maneira, inspiração e fonte, embora também elas próprias inspiradas numa prática já anterior. Lembremos que, de facto, há momentos cruciais desta caminhada dos jesuítas, desde 1534 a 1539, e depois, antes, até em Veneza, 38 e 1539, e depois, então, 1540. Em 1545, 1546, Simão Rodrigues, que tinha vindo para Coimbra com
com aqueles companheiros, estabelece um conjunto que nos Monumenta Histórica Societatis IESO aparecem como regulae conimbricenses. Eu peço desculpa aos latinistas que aqui estão de pronunciar o latim à maneira, enfim, à futrica, como se diria talvez, mas é a forma que tenho e não queria estar, foi assim que aprendi, e não queria estar de forma nenhuma a querer, enfim, mostrar-me letrado naquilo que não sou. Pronuncio desta forma, é um conjunto, esta regula conimbricenses, são um conjunto notável de documentos de que gostaria de vos dar um pouco conta. É esta forma de escola que a uma certa altura se forma aqui também em Coimbra. Um primeiro documento diz respeito fundamentalmente àquilo que é a administração da casa. Simão Rodrigues deixa normas para o reitor, para o procurador, que é o homem das contabilidades, para o mestre da casa, para o porteiro, para o enfermeiro, para o boticário, para o guarda-roupa de linho, aquele que tem que dar os lençóis, o refeitureiro, o despenseiro, o cozinheiro, o hospedeiro, o comprador, o despertador, aquele que às 4:30 da manhã no verão e às 5 da manhã no inverno tem que despertar todos aqueles que estão no colégio, o varredeiro, o que acende as lâmpadas, o que tem o cargo dos livros, o sacristão, o leitor da mesa, deixa um conjunto de normas. Não são apenas normas, e já veremos porquê. São orientações práticas, mas com um sentido importante. Depois destas regras, dá umas regras gerais, que dizem respeito, sobretudo, ao comportamento, à moderação do comportamento, para toda a gente, o exame de consciência e avisos espirituais. Não poderemos demorar muito, mas gostaria de vos chamar a atenção para, por exemplo, as regras do reitor. As regras do reitor começam com o elogio de Marta, não o elogio de Maria, a contemplativa, mas o elogio de Marta, a ativa. E será, de facto, esse elogio de Marta que Cristo, a uma certa altura, põe em primeiro lugar, que diz, é preciso fazer, termina este elogio com depois uma congregação de Marta com Maria. Tudo se há de fazer com repouso e quietação, chamando e mandando com espírito de mansidão e humildade, para que se ajunte Marta e Maria, a vida ativa e a vida contemplativa. Mas o interessante é que, de facto, a uma certa altura, ele vai, sobretudo, elogiar Marta, ao princípio, por ordem nos papéis. Não é, contudo, o único texto, que aqui são vários. Depois dá-nos o exame geral de consciência. Regras para o exame geral de consciência tem que ser feito antes do almoço, antes do jantar, como se dizia então, e antes da ceia. Um quarto de hora antes do almoço, às 11 horas, meia hora antes da ceia, às 7 da tarde. Avisos espirituais diversos. De todos cuidaremos ser escravos e servos por amor de Cristo. Demoraríamos aqui muito tempo se quiséssemos. Muito interessante os avisos para os peregrinos. A peregrinação como elemento fundamental na formação jesuítica, que são 2 documentos, um deles avisos gerais, outro práticas mais particulares dos peregrinos para enfrentar e superar as dificuldades e a insegurança. É isso que se pretende com a peregrinação, para, ao mesmo tempo, fazer uma peregrinação interior. E termina quase em apoteose, dizendo que o peregrino se dirige a Jerusalém Celeste, com um poema interessantíssimo
que em redondilha maior, portanto é um poema latino, mas em redondilha maior, que tem uma cadência extraordinariamente interessante. Me receptet Sion illa, Sion David, urbs tranquilla, cuius faber autor lucis, cuius porta lignum crucis, cuius clavis lingua petri, cuius muros lápis vivos, cuius custos rex festivus, etc. É um poema com uma cadência muito interessante. Urbs celestis, urbs beata, super petram collocata, urbs importo satis tuto, de longínque te saluto, te suspiro, te affecto, te requiro. E poderíamos continuar este documento dos peregrinos, avisos para os peregrinos, regras para os que andam fora dos estudos, exercitando a sua vocação, a qual, como quer que seja que trabalham, será para salvar o próximo. E uma instrução breve para os consultores do colégio, modo que se há de ter nos colégios da companhia e no recebimento dos estudantes dela. É, de facto, para mim, o texto mais incisivo, que deve refletir aquilo que era o espírito da companhia nesse momento e de que não me privo de vos ler alguns textos. Como quer que o fim desta companhia seja discorrer por todas as partes do mundo, por mandado do sumo vigário de Cristo, ou dos superiores, pregando, confessando e mostrando a meninos e a outras pessoas rudes os mandamentos e pecados mortais e a outros os fundamentos da nossa Santa Fé Católica, nos pareceu ser necessário ou muito conveniente que os que houverem de entrar nela sejam pessoas de boa vida e de alguma suficiência de letras. É muito interessante isto, boa vida e suficiência de letras. Não se encontram letrados para vir para a companhia. É necessário formá-los, diz adiante. Não poderá, diz Paz, depois continua aqui, não poderá o propósito geral, nem o provincial, converter em seus usos, nem da companhia, os bens móveis, nem de reis dos colégios. Mas toda a renda se gastará com os estudantes deles, salvo se por proveito e utilidade dos colégios ou dos estudantes, o propósito geral ou provincial, vir ser necessário ir ou estar nos colégios por algum tempo ou mandar estar alguns outros dos professos. Esta norma de que os bens dos colégios não são bens da companhia é muito interessante, aparece quase constante. Depois far-se-á um interrogatório aos candidatos. Se já entraram noutra religião, se já vestiram qualquer outro hábito, e se já o fizeram, então, que sigam a sua primitiva vocação, não servem para jesuítas. Se não têm enfermidade contagiosa, se não são cristãos novos, isto é uma norma que perpassa diversas instituições neste momento, ou não foram condenados por hereges. E depois, a um determinado momento, enfim, uma terapia de choque, dir-se-lhes-á, dizendo-lhe que quem vem com a intenção de estudar, pode ser que o superior queira que não estude, senão que sirva. E que isto não se diz por cerimónia, como se faz em algumas partes, ou por o querer experimentar, senão por haver de ser assim e de se fazer como se diz. Depois, dir-se-á sumariamente o que é o Instituto da Companhia em ser em perpétua pobreza, castidade e obediência, servir a Nosso Senhor Jesus Cristo e aos próximos por seu amor, peregrinando por todo o mundo, mandando o seu superior, ou como mandando a de ir à Índia ou outras partes mais longe e mais dificultosas, como de ir a pregar a quaisquer infiéis
que o Santo Padre os mandar, e que hão de pregar e confessar grátis, e que não hão de suster, e que se hão de suster de esmolas, e que nunca hão de ter em particular, nem em comum, renda alguma, depois que saírem do colégio, para comer, beber, vestir, nem calçar, e que olhem bem estes trabalhos e quanta perfeição se requer para eles. E quem não se determina a servir Nosso Senhor e se aproveitar, largue esta vida. É muito interessante que esta iniciação é feita de pessoa a pessoa. O superior irá dar a cada um dos irmãos, ou, não digo aqui dos irmãos, um dos professos, provavelmente sacerdote, que lhe indique este caminho. É feito pessoalmente. Também, logicamente, se sabe que os exercícios espirituais, inicialmente, na primeira geração da companhia, eram dados pessoalmente. Fulano dava a fulano os exercícios espirituais. Era uma confrontação do próprio consigo, mas também uma confrontação do próprio com aquele que o ensinava. O reitor, depois de receber algum estudante, o entregará a um irmão para que o instrua em coisas espirituais e o vai informando do Instituto da Companhia. E falo a exercitar em os ofícios baixos da casa e estudar quando bem parecer. E por um mês há de servir no hospital e por outro, pouco mais ou menos, peregrinar, mendicando sem dinheiro, ou ambos servindo no hospital, ou ambos peregrinar. E se o reitor vir que estas tais experiências comodamente se podem fazer antes de acabar o ano, em que há de fazer os votos, o fará saber ao propósito provincial, para ver se tem nisso algum impedimento, etc. Portanto, esta ligação pessoal, neste momento, o noviciado de um ano só, me dizia o Padre António Franco, neste momento era só um ano iria, e, naturalmente, esta iniciação de caráter pessoal. Depois dos estudos, logicamente, a chamada terceira aprovação. Acabado o tempo dos estudos, por esperar-se 3 meses, o exercitarão outra vez em ofícios baixos e humildes e empregar em algumas partes sem levar dinheiro. E acabados estes 3 meses, entrará um ano de provação, o qual acabado farão profissão solene. Quais são os estudos? Os estudos escolares geralmente será, depois de serem fundados em gramática e retórica, e estudar todo o curso de lógica e filosofia. E graduar-se-ão em artes, e ao propósito provincial parecer, também irão fazer teologia. De maneira que os estudos estão, o cânon dos estudos também está aqui determinado antes mesmo das constituições terem sido, porque este texto foi escrito entre 1545 e 1552, ou seja, durante o provincialato de Simão Rodrigues. Pareceu-me que poderia ser interessante ter-vos indicado este contributo do Colégio de Coimbra para a escola interna daquilo que era a Companhia de Jesus. Em 1555, os jesuítas recebem o Colégio das Artes. Não convém estarmos aqui a demorar-nos muito sobre o que terá levado Dom João III a entregar o colégio aos jesuítas, tirando naturalmente aos mestres que tinham vindo de Paris, já muito rarefeitos. André de Gouveia morre antes de um ano, alguns meses depois de chegar aqui. Outros desertaram. 3 deles estiveram a braças com a Inquisição, o Diogo de Teivo, o João da Costa e o Jorge Buchanan estiveram a braças com a Inquisição, de maneira que não será demasiado arriscado dizer que a questão da ortodoxia terá pesado muito na entrega do Colégio dos Jesuítas, do Colégio das Artes aos jesuítas.
gera-se uma questão muito interessante, porque o Colégio das Artes está na baixa da cidade. Os jesuítas estão no seu colégio no alto da cidade, uma zona salubre. O Colégio das Artes está na zona baixa da cidade, ocupou os edifícios dos colégios São Miguel de Todos os Santos e estava a ser construído ainda, nesta altura estava a ser construído, embora já bastante adiantado, outro edifício que, naturalmente, hoje, de que ainda hoje temos vestígios, quer no chamado Pátio da Inquisição, quer no pátio, um outro pátio interno, que agora foi restaurado, tem uma arcada muito bonita, enfim, e que seria o pátio interno do Colégio das Artes. E então, nesta altura, durante alguns anos, entre 1555 e 1566, temos os dois colégios, o Colégio de Cima e o Colégio de Baixo. O que cria, logicamente, alguns problemas. A entrega do colégio foi negociada com o provincial Diogo Mirão, quando ainda era provincial Diogo Mirão, e, logicamente, não foi sem polémica e sem questões, mesmo entre os próprios jesuítas. Ao vir de Valência para Coimbra, Miguel Torres escreve a Santo Inácio dizendo-lhe: precipitamos. Fomos demasiado precipitados porque provavelmente não temos gente tão preparada como isso para assumir o colégio. Ora bem, isto levou a um problema muito interessante, que foi o de aceitar o Colégio das Artes, o Colégio de Baixo, e Diogo Mirão, de alguma forma, tinha contratado com Dom João III ceder o Colégio de Cima. Aquilo que eram as casas que os jesuítas tinham já, enfim, comprado ou lhes tinham sido oferecidas, e também já boa parte daquilo que tinha sido a construção do novo colégio, que começara em 1547. E que naturalmente estava em construção a partir do topo nordeste, ou seja, aquele cunhal, como diz António Franco, que era o cunhal leste, no topo, o cunhal do norte, portanto, a parte norte, na ponta este. Santo Inácio, quando ouviu isto, enfim, creio que terá ficado com os cabelos em pé. Lembremos-nos que a partir de 1550 ele tinha de alguma forma incentivado a recepção de colégios. Ir agora largar era um bocado complicado. Enfim, Miguel Torres tem este desabafo com Inácio, mas Luís Gonçalves da Câmara vai conseguir, enfim, em 1556, Luís Gonçalves da Câmara, nesta altura, estava a fazer a viagem de Roma para Coimbra, fez a viagem de Roma para Coimbra, acompanhado de outros 12 jesuítas a pé. Fez uma peregrinação de Roma a Coimbra, chega a inícios de 1556 e vai imediatamente para Lisboa para se encontrar com a Rainha Dona Catarina e com o rei, no sentido de reverter o contrato que tinha sido feito com Dom João III, na medida em que havia outros interessados, nomeadamente os freiros da Ordem de Cristo, que iriam ficar com as instalações jesuítas na Alta, e os jesuítas iam todos para a Baixa. Conseguiram, de facto, em outubro de 1555, uma boa parte dos jesuítas vai para o Colégio de Baixo, também alguns noviços. Há noviços em cima e há noviços em baixo. Há jesuítas, professores em baixo e outros jesuítas, e há outros que ficam em cima, e estabelece-se, de facto, aí uma ligação que é complicada, porque as refeições eram confeccionadas no Colégio de Cima e levadas todos os dias para o Colégio de Baixo.
Era uma situação complicada. O motivo que alegou depois Luís Gonçalves da Câmara para convencer Dom João III a não ceder, aos jesuítas não cederem o Colégio de Cima, foi o facto de a parte de baixo ser insalubre. Não era um motivo que fosse inverdadeiro. Pelo contrário, ainda no século XVIII, nós vamos encontrar o reitor da Universidade, Francisco Carneiro de Figueroa, a dizer que lá por baixo o rio gera muitos charcos, gera muitas lagoas, o que torna a parte baixa absolutamente, enfim, muito pouco salubre. A igreja de Santa Justa, que estava no Terreiro da Erva, foi completamente assoreada e teve que ser construída no final da Rua da Sofia. Ainda há uma fotografia de uma inundação do Mondego que chega ao Terreiro de Santa Cruz, onde está uma barca serrana, isto no século XX. Portanto, o argumento da insalubridade é um argumento forte que é jogado por Luís Gonçalves da Câmara e, de facto, o rei que inicialmente tinha prometido, mas tinha concedido aos freiros da Ordem de Cristo, tinha pedido para esperarem, e tinha concedido aos jesuítas ficarem mais algum tempo no Colégio de Cima, afinal depois vai conseguir que o Colégio de Cima continue também com os jesuítas e, logicamente, continuem as obras para eles. Em 1566, não estou agora aqui enfim, isto tem que ser, e já nos vamos adiantando muito, vou ser rápido. Em 1566, o cardeal Dom Henrique pede aos jesuítas as instalações do Colégio das Artes para instalar a Inquisição de Coimbra. E então os jesuítas passam com o Colégio das Artes para o Colégio de Cima, para a parte de cima. Têm já parte do novo colégio construído, mas logicamente vão fazer as aulas de artes em instalações muito precárias, frias no inverno, quentes no verão, pequenas, sem muita luz, de maneira que há necessidade, a partir daí, de construir um novo colégio, um novo edifício, que vai começar em 1568, que será o novo edifício do Colégio das Artes. Não, o edifício, as obras continuam até 1573, parece que depois falta dinheiro e são interrompidas nessa altura, em 1573, e só reiniciadas em 1611. Só em 1616, as aulas das artes, as aulas do Colégio das Artes, começam a ser dadas no novo edifício. Depois o edifício vai evoluindo e depois de 1616 o Duque de Aveiro constrói a parte de cima da ala leste do colégio para ter lá os seus 2 filhos. O tempo, já passamos bastante deste tempo, eu queria só deixar agora 2 ou 3 questões. Se conseguir partilhar a tela para vos mostrar, digamos nós, algumas imagens, muito poucas, vou tentar fazer isso. Um dos aspectos que eu queria referir era exatamente a ideia, as andanças do noviciado, que dão uma ideia daquilo que, a uma certa altura, os jesuítas entenderam como sendo todo o colégio de Jesus e das artes era o seu colégio. O noviciado começa por estar, sirvo-me naturalmente quer da imagem já muito conhecida
daquela imagem de 1732, com tudo já pronto, assim como dos desenhos muito, enfim, muito técnicos e muito bem feitos do Dr. Rui Lobo, que ele publicou numa obra que também resultou de um colóquio, enfim, visto de Coimbra, que é uma obra muito interessante a diversos níveis. O noviciado começa por ficar nas casas da Rua de São Sebastião, nas primitivas casas dos jesuítas, quando eles vêm para a alta da cidade. São aquelas que permanecem. Claro que o edifício começa a ser construído por esta ponta, vai estendendo para aqui, e aqui seria o primitivo noviciado, primeiro noviciado, conforme nos conta o padre António Franco, que diz, só em 1553 é que há noviciado separado do resto da comunidade. Até aí, os noviços estavam com o resto da comunidade e o aprendendo com o exemplo dos professos. E quando veio o Jerónimo Nadal para fazer, digamos nós, a comunicação das constituições, é que, de facto, se fez o noviciado aqui. Ver se eu consigo andar com isto agora. Quando já parte do colégio está construída, portanto, a primeira parte que se constrói é esta, e depois, sucessivamente, se vai construindo o resto. Entre 1630 e 1638, porque em 1619 é desativado o noviciado e vai para o Monte Olivete. Aqui, o noviciado vai para a parte última que tinha sido construída, que era a parte, enfim, que hoje é do Cabido, é a sacristia da Sé. E, finalmente, depois que é construída esta parte pelo Duque de Aveiro, o noviciado vai para a parte superior do Colégio das Artes, isto depois de 1638. Como vimos, em 1616 tinham começado as aulas no Colégio das Artes, o Duque de Aveiro tinha construído uma parte do colégio, e o noviciado vai passar por aí, e aí fica. Muito rapidamente, enfim, pedindo licença ao Dr. Rui Lobo, o progresso da construção vê-se muito rapidamente. Aqui, as casas da Rua de São Sebastião que ficaram, a primeira parte da construção com uma igreja provisória e os planos da igreja. Ainda não há, nesta altura, em 1568, ainda não há qualquer projeto para o Colégio das Artes. Em 1598 já há, em 1598 já havia projeto e parte do Colégio das Artes construído, está destelhado ainda, continuam as casas da Rua de São Sebastião, este corpo está completo, a igreja provisória continua, e em 1598 começa a construção da igreja principal. Em 1616 já temos o Colégio das Artes de forma já mais completo, com a capela, a capela dos colegiais. Aqui a legenda de 1732 diz que se trata do Sacellum Scholasticorum, dos escolásticos, e depois a Sala dos Atos. Continuam as casas de São Sebastião, aqui é onde tinha sido noviciado, onde o padre António Franco de alguma forma ressalta a existência da capela de um cubículo do José de Anchieta, com memória de José de Anchieta, mas aqui ainda falta, de facto, boa parte. Em 1640 já esta parte está completa, então passa para aqui o noviciado. E em 1698 está completa a igreja com o zimbório, porque em 1640 só estava a primeira parte e havia um altar provisório. E, logicamente, aqui já em 1759, com outros acrescentos, como uma fonte barroca, etc. E gostava apenas de colocar duas questões
que a uma certa altura, enfim, perpassam por todo este trabalho, ou sobretudo por tudo aquilo que nós lemos quando estamos a preparar um trabalho desta natureza. Primeiro, a necessidade de estabelecer se há ou não uma continuidade entre aquilo que são os normativos que a uma certa altura regem o Colégio das Artes, desde as Constituições de Santa Cruz, em 1535, até depois aquilo que era a prática de André de Gouveia, que não tinha propriamente umas constituições para o Colégio das Artes de Coimbra, mas provavelmente ou terá seguido as de Santa Cruz, ou terá trazido as da Escola Aquitânica. A Escola Aquitânica, logicamente, era uma prática que ele tinha, embora a edição das normas da Escola Aquitânica seja uma edição póstuma a André de Gouveia. Se há continuidade também com aquilo que Pedro Perpignan, na sua Horácia de 1555, de inauguração do Colégio das Artes, e depois na carta que escreve a Francisco Adorno, vai dizer que era o modus faciendi do Colégio das Artes entre 1555 e 1561, e com os estatutos que depois vêm a ser promulgados no tempo de Dom Sebastião, de 1565. Há ou não, enfim, Helena Toipa diz que entre aquilo que era a prática jesuítica e a prática anterior há uma continuidade, porque ambos bebem do modus parisiensis, mas haverá ou não uma continuidade aqui, uma continuidade normativa e uma continuidade de intenções neste conjunto de documentos que vão de 1535 a 1565. E a outra magna questão, que é, digamos nós, uma espécie de vínculo que está na nossa historiografia, que é a seguinte: há um momento de esplendor com os bordaleses e depois, com a entrega aos jesuítas, começa a decadência. Antes, desconhecia-se muito do que havia. Chamei a vossa atenção para aquilo que existia antes dos bordaleses. Aliás, os bordaleses têm um aspecto muito interessante. Dedicam-se fundamentalmente às humanidades. Só um deles inicia um curso de artes, ou seja, um curso de filosofia, o Nicolau Grouchy. Só um deles inicia um curso de filosofia e não o completa. E, portanto, é mesmo a copiosa loquens sapientia, que é para eles o fim último. E nós vamos ver que para os jesuítas este não é o fim último. A copiosa loquens sapientia, ou eventualmente o estudo das humanidades, da filosofia e da teologia, estão ao serviço da salvação das almas e da evangelização. Não são o fim último, são o instrumento. Um instrumento que se quer afinado, mas são fundamentalmente um instrumento. São problemas que me coloco. Não posso neste momento dirimir a questão de se há ou não há decadência. Isso é uma questão, é uma vexata quaestio, que a uma certa altura, logicamente, tinha que ser vista mais de perto, mas com isto agradeço muito a vossa atenção e termino a minha intervenção, que já é, com certeza, longa demais.